Graça e paz, queridos. Hoje faremos uma visita à região do Mar Morto e conheceremos as ruínas de Massada, a fortaleza de Herodes. Caso você não saiba, o Mar Morto, na verdade, é um grande lago de água extremamente salgada. O Rio Jordão deságua no Mar Morto e é a única fonte de renovação de água. Considerando que o nível das águas do Jordão diminuíram bastante nos últimos anos e o nível de evaporação do Mar Morto ser muito grande em função do calor que se faz na região, o Mar Morto está diminuindo. As suas águas estão baixando cerca de 1 metro ou estão recuando na sua margem em torno de 1 metro por ano. E isso faz com que exista um ditado hoje em Israel que diz que o Mar Morto está morrendo. O Mar Morto é conhecido exatamente pelo seu alto nível de salinidade. Enquanto os oceanos têm cerca de 30 a 35 gramas de sal por litro de água, o Mar Morto chega perto de 10 vezes esse número, 300 gramas de sal por litro de água. Isso faz com que a densidade de suas águas seja muito elevada, o que faz com que o visitante ou o banhista flutue ao entrar em suas águas sem qualquer tipo de esforço. Isso, é claro, faz com que o turismo seja bastante incentivado nessa região de Israel. O Mar Morto é também uma das grandes fontes de riqueza de Israel, porque há minérios raros nas suas águas e, além do sal, se extraem diversos outros minérios daquelas águas, incluindo o enxofre. E isso está de acordo com os relatos bíblicos que tratam da destruição de Sodoma e Gomorra. Caso você não saiba, as cidades de Sodoma e Gomorra ficavam naquela região, na região do Mar Morto. E isso aponta para a veracidade bíblica da destruição por enxofre e do fato da mulher de Ló ter se transformado numa estátua de sal. Próximo à margem sudoeste do Mar Morto, nós encontramos uma grande elevação, uma montanha com um grande platô, onde Herodes o Grande construiu uma fortaleza. Na verdade, tratava-se de uma espécie de refúgio, tanto para dias de descanso, como também para o caso de estourar algum tipo de guerra que ele pudesse se refugiar. A fortaleza era extremamente segura, principalmente pelo fato de que o acesso difícil dava-se apenas por um caminho chamado Trilha da Serpente. Era uma estrada que serpenteava até chegar ao alto da montanha. Como essa estrada era muito estreita, dava apenas para um homem subir de cada vez, o que proporcionava uma briga ou uma luta muito equilibrada no alto da montanha, sempre um contra um. De modo que a guarnição de proteção de Massada não precisava ser um grande efetivo de homens e sempre dava conta de lutar contra exércitos inimigos, fosse esse exército do número que estivesse na ocasião. Por volta do ano 66, mais uma rebelião estoura em Jerusalém. Os judeus reivindicavam a liberdade ou a libertação de Roma, mas as coisas não deram muito certo. Na verdade, foi uma das grandes tragédias da história de Israel. Por volta do ano 70, o general Tito destruiu completamente Jerusalém. Destruiu o templo, destruiu a cidade e os judeus tiveram que fugir para que alguns poucos viessem a sobreviver ainda. E foi justamente em Massada que se encontrou o último foco de resistência dos judeus nessa ocasião. Um grupo de perto de 1000 pessoas comandadas por um judeu chamado Eleazar ben Air se refugiou no alto de Massada. Eles conseguiram conquistar a fortaleza através de negociações e até engano de alguns soldados que estavam tomando conta de Massada. Assim, eles se infiltram no lugar e tomam posse do local.
Logo depois da destruição de Jerusalém, o general Flávio Silva, ele faz um cerco contra Massada, um cerco que obriga os judeus a se renderem, mas a rendição não foi tão fácil como se esperava. A 10ª Legião Romana cerca Massada e durante 2 anos inteiros, cerca de 15.000 soldados cercam a fortaleza, esperando a rendição dos judeus, que não acontece. Silva então é obrigado a uma estratégia de tomada do local. E como eu disse, o caminho da serpente proporcionava sempre uma luta igual. E era praticamente impossível, mesmo que tivessem muitos soldados contra apenas 1.000 pessoas no alto da montanha, isso seria praticamente impossível. Foi assim que eles tiveram a ideia de construir uma rampa de acesso. Toneladas de pedras com terra batida foram usadas para chegarem ao alto da montanha. Quando Eleazar Ben Yair percebeu que a conquista era inevitável, ele reúne os seus líderes e tem uma reunião que certamente foi amarga, a pior de suas vidas. Eles elegem 10 homens e eles tomam a triste decisão de que todos se entregariam à morte, mas não entregariam eles mesmos para escravos e suas mulheres e crianças para viverem na escravidão e sendo usadas pelos romanos. Dessa forma, os 10 líderes são incumbidos de matar um grupo de pessoas cada um. E quando apenas os 10 sobreviveram, eles lançam sorte e uma das pessoas fica incumbida de matar os outros 9 e finalmente se suicida, fazendo com que o forte ou a fortaleza fosse conquistada, mas sem ninguém mais vivo em Massada. Essa história chegou aos nossos dias justamente porque 2 mulheres conseguiram escapar com 5 crianças, se escondendo dentro de uma das muitas cisternas de Massada. Quando os romanos chegaram no alto da fortaleza, a fortaleza estava praticamente destruída, eles incendiaram tudo, deixaram apenas a evidência da água e dos paióis de mantimento completamente lotados, numa sinalização de que eles poderiam resistir mais quantos anos quisessem, mas que eles não se renderam ou não se renderiam por causa de fome ou de sede. Eles tinham a estrutura para continuarem lá em cima. Todavia, eles não queriam, não admitiam a possibilidade de se tornarem ou continuarem como escravos de Roma. Assim, eles mandam uma mensagem para o mundo romano: preferimos morrer a sermos escravos de quem quer que seja. Massada se tornou um símbolo da resistência judaica nessa guerra ou nessa rebelião de 70. E isso fez com que essa história viesse a ser contada ao longo dos séculos, de lá até os nossos dias. Hoje, os soldados israelenses fazem um voto em Massada. Uma das partes do treinamento dos soldados é subirem o caminho da serpente até o alto da fortaleza. E chegando lá no cume de Massada, eles fazem um voto. E o voto, ou nesse voto, eles repetem juntos: Massada nunca mais. Essa é a lição de Massada. Os judeus não admitiriam ser escravos. Eles preferiam a morte a se renderem aos inimigos. E hoje, eles repetem essa espécie de oração: Massada nunca mais. Eles preferirão morrer a se entregarem para os inimigos. É claro, pontos de vista diferentes sobre as atitudes que aqueles judeus tomaram em relação às suas próprias vidas. Matarem as próprias famílias, se matarem uns aos outros, isso foi extremamente trágico, mas ainda assim, por muitos, eles foram vistos como heróis, pessoas que não negociaram a sua liberdade, não negociaram os seus princípios. É claro que nós cristãos não temos que agir da mesma forma no sentido extremo dessa história de Massada, mas nós precisamos compreender ou tirar uma lição para as nossas vidas, a lição de que não podemos negociar os nossos princípios, não podemos negociar a nossa liberdade, não podemos negociar aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Jesus nos libertou, Ele comprou a nossa salvação e algumas vezes nós temos entregue essa libertação que recebemos por um preço baixo demais. No passado, homens e mulheres preferiram a morte
do que abrirem mão dos seus objetivos, dos seus alvos, da sua visão de vida. Creio que essa seja uma pergunta que todos nós poderíamos fazer. Quanto estamos dispostos a pagar pelos nossos alvos, pelos nossos projetos, pela nossa fé, pelos nossos princípios? Homens e mulheres no passado pagaram com a própria vida pelas suas convicções, pelos seus direitos, pelo direito à liberdade. Não abriram mão, não negociaram aquilo que eles acreditavam ser a conquista de Deus para as suas vidas. Eles tinham a promessa de uma terra prometida e eles não se submeteriam a uma terra prometida de escravidão. Da escravidão, eles já haviam saído do Egito. Que fique essa lição para os nossos dias. Que eu e você, como cristãos, possamos olhar para o mundo, para o passado, para a vida que tínhamos anteriormente. E hoje, fixando os nossos olhares em Cristo, possamos dizer: Massada, nunca mais. Tempo de escravidão, tempo de submissão ao inimigo de nossas almas, nunca mais. Que Deus nos abençoe e não nos deixe esquecer a lição de Massada. Nunca mais em qualquer império, ele sempre vai qualquer modo para que tivesse passar por isso aqui. Essa fortaleza, antes de ser reconstruída, na época do cerco, né, 967 famílias vieram de Jerusalém, a revolta e a destruição vieram para cá, dominaram uma guarda pequena, como o José falou, estabelecido aqui.